Vamos orar hoje o Salmo 11. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Salmo 11. Ele é curtinho, mas fala muito com a gente, especialmente nos momentos em que a gente olha para o mundo e parece que está tudo de cabeça para baixo. Quando o certo parece errado, o errado parece certo, e a gente se pergunta, onde é que está Deus nisso tudo? Vamos conversar sobre ele, assim como quem senta para tomar um café com um amigo e desabafa o que está no coração. O Salmo começa com uma afirmação forte. No Senhor me refugio. Como vocês podem dizer-me? Fuja como um pássaro para os montes. Dá para sentir aqui que Davi, que é quem escreveu esse salmo, está cercado de gente desesperada, que só fala em fugir, se esconder, correr para longe do perigo. E ele responde com fé: Eu não vou fugir, meu refúgio está em Deus. Senhor, eu também quero ter essa coragem de Davi. Às vezes a vida bate forte. Vem as contas, vem a preocupação com o filho que está se afastando, o medo da violência, a saúde que oscila, e a vontade que dá mesmo é de sumir, de se esconder num canto qualquer, longe de tudo. Mas eu sei, Senhor, que o verdadeiro refúgio é o Senhor. Me ajuda a lembrar disso, mesmo quando tudo parecer escuro. Essa coisa de fugir para os montes, hoje em dia seria como quando alguém diz, larga tudo e vai embora, ou vai para a roça viver em paz, ou até, desiste, não tem mais jeito. Sabe quando a gente está cansado de lutar e ouve aquele conselho assim, para com isso, deixa para lá. Pois é, Davi ouviu isso, mas ele se recusou, porque ele sabia quem era o escudo dele. E a gente também precisa lembrar disso. A gente não está sozinho. Deus está com a gente, mesmo quando os ventos estão fortes, mesmo quando parece que ninguém entende a nossa dor. Deus está ali, firme, como uma rocha. O salmo continua assim: Vejam, os ímpios preparam o arco, ajustam as flechas na corda, para das sombras atirarem nos retos de coração. Aqui dá aquele aperto no peito. É como quando a gente vê a injustiça acontecendo e parece que os maus estão ganhando. Como é difícil ver gente que só faz coisa errada prosperando, enquanto quem tenta fazer o bem apanha da vida. É como se os maus estivessem com o arco pronto, só esperando uma brecha para atacar. E a gente que tenta viver na retidão se sente desprotegido. Mas, Senhor, mesmo quando o inimigo parece ter a flecha apontada para mim, eu confio que o Senhor é meu escudo. Mesmo quando falam mal de mim, quando tentam me derrubar, quando zombam da minha fé ou riem da minha honestidade, eu me escondo no Senhor. Protege-me com teus braços, Pai. Me envolve com tua presença e me ensina a confiar como Davi confiava. Davi continua com uma pergunta bem profunda. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Essa pergunta mexe com a gente, porque os fundamentos são aquilo que sustenta tudo. Se os valores, a verdade, a justiça, o amor ao próximo estão sendo destruídos, o que sobra para quem tenta viver corretamente? É igual quando a gente vê corrupção por todos os lados, vê criança passando fome, vê gente desonesta sendo promovida enquanto quem é honesto luta para pagar o aluguel. A gente se sente pequeno, impotente. E aí vem essa pergunta: o que fazer, Senhor? Mas é aqui que Davi mostra onde está a verdadeira segurança. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Como é bom lembrar disso. Deus não saiu do trono. Ele continua reinando, mesmo quando tudo parece fora de ordem. A gente olha ao redor e pensa que o mundo está desmoronando, mas Deus continua soberano. Nada escapa ao olhar dele. Senhor, me ajuda a lembrar que o Senhor está no controle. Me ajuda a confiar que mesmo que eu não entenda o porquê das coisas, o Senhor continua vendo tudo. O Senhor não perdeu o comando, não cochilou, não se distraiu. O Senhor continua sentado no trono, firme, atento a cada detalhe. E Davi segue dizendo: os seus olhos observam a humanidade,
seus olhos examinam os filhos dos homens. Isso me traz consolo, porque às vezes a gente pensa que ninguém está vendo o que a gente faz. Ninguém vê o sacrifício da mãe que acorda cedo, que pula a refeição para dar para o filho. Ninguém vê o pai que trabalha dobrado para dar uma vida melhor para a família. Ninguém vê aquele jovem que resiste à tentação e escolhe o caminho certo. Mas Deus vê, Ele observa, Ele examina, Ele sabe de tudo. Senhor, obrigada por ver o que mais ninguém vê. Obrigada por enxergar meu coração, minhas intenções, minha luta diária para não me deixar levar pela raiva, pela tristeza, pela tentação. Continua me olhando, Senhor. Me dá forças para continuar andando nos teus caminhos, mesmo que isso pareça difícil. Davi diz ainda: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Às vezes a gente passa por provas e pensa: será que Deus me esqueceu? Mas aqui a gente entende que Ele prova o justo. Não é castigo, é cuidado. Ele nos molda, Ele nos prepara, Ele quer nos fortalecer. Assim como o ouro é provado no fogo para sair mais puro, assim também a nossa fé é provada. Senhor, eu confesso que não gosto da prova. Eu queria que tudo fosse fácil, mas sei que é nas lutas que eu aprendo a confiar mais em Ti. Me ensina, Senhor, a suportar as provas com paciência, com esperança. Me ajuda a lembrar que o Senhor está me formando por dentro, mesmo quando por fora tudo parece estar desmoronando. E quanto aos ímpios, a palavra diz que Deus odeia a injustiça. Isso é sério, porque às vezes parece que a maldade não vai ter fim, que os corruptos vão continuar roubando, que os violentos vão continuar ferindo, que os falsos vão continuar enganando. Mas Deus vê, e Ele é justo. Ele não ignora o mal, Ele não faz vista grossa. A justiça virá. Pode demorar no nosso tempo, mas não no tempo de Deus. O salmo termina com uma imagem forte. Sobre os ímpios fará chover brasas incandescentes e enxofre ardente. Vento ressecante será o que terão. É uma descrição dura, mas que nos lembra que Deus não brinca com a justiça. Ele é amor, sim, mas também é justo. E o mal não ficará impune. O mal pode até durar uma noite, mas a justiça de Deus virá como o sol que nasce de manhã. É promessa dele. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é justo. Mesmo quando o mundo parece injusto, mesmo quando tudo parece desigual, eu sei que o Senhor julgará com verdade, e eu quero estar do lado do Senhor. Quero viver com o coração limpo, com as mãos limpas, mesmo que isso me custe. Me ajuda, Pai, a não ceder à tentação de revidar com o mal. Me ajuda a confiar que o Senhor cuida de mim e fará justiça por mim. E o salmo termina com uma esperança linda, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Olha que promessa maravilhosa! Quem anda na retidão verá a face de Deus. Isso me emociona, porque no fim das contas é isso que importa. A gente vive lutando, correndo, tentando acertar, e o nosso maior prêmio vai ser esse: ver a face de Deus. É como quando a gente passa por uma fase difícil e lá no fim vê que tudo valeu a pena. Aquela aprovação suada no concurso, a cura que chegou depois de tantas orações, o filho que voltou para o bom caminho depois de tanta lágrima. Ver a face de Deus é isso elevado ao máximo. É saber que toda a luta não foi em vão. Senhor, eu quero ver tua face. Eu quero viver de um jeito que te agrade. Mesmo quando eu tropeçar, me levanta. Me ensina a amar a justiça, a buscar a tua presença, a ser fiel mesmo que ninguém estiver olhando, porque é a tua presença que me sustenta. É o teu olhar que me anima. É o teu amor que me dá razão para continuar. E assim, a gente encerra essa conversa com o coração mais aquecido. Porque o Salmo 11, apesar de ser pequeno, é uma aula de confiança. Ele nos lembra que mesmo quando tudo parece bagunçado, Deus está no controle. Ele vê,
Ele age, Ele sustenta, e no fim, Ele nos mostrará a sua face. Vamos guardar isso no coração. Quando der vontade de fugir, quando parecer que o mal está vencendo, lembra, Deus ainda está no trono. Ele não abandonou o barco. E nós, mesmo com nossas fraquezas, podemos confiar nele, nos esconder nele, viver para ele. Amém. Que Deus te abençoe. Faça desta oração uma oração cotidiana durante todos os dias. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esta oração com seus familiares e amigos.